Vamos ler Jeremias capítulo 8, 18 a seguir, até o capítulo 9, o versículo 1, poucos versículos. Glória a Deus. Vamos lá? Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram uma ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade, não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Lamentações, primeiro capítulo, e o primeiro e o segundo versículo. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. Tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Outra versão, tornou-se escrava. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Todas as palavras que Ele quiser falar, eu estou aqui para ouvir, estamos aqui para ouvi-lo. Que Deus abençoe e use um fanico de barro pela sua misericórdia. Deus abençoe. Tome assento. O Senhor seja com você, com a sua família, de forma especial. Meus irmãos, Jeremias é um dos profetas mais respeitados na Bíblia. Um homem de caráter, um homem de posição, um homem convertido, um homem de Deus. Um homem que resolveu se render a Deus em toda a sua história e todas as áreas da sua vida. Jeremias foi impedido de casar para exercer o seu ministério. Jeremias foi chamado quando considerado ainda uma criança. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Versículo 1 do capítulo 9 do seu livro que lemos, diz: provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Esse homem é um homem que escolheu chorar pelo seu povo, chorar pelo povo de Deus. E o seu ministério é um ministério respeitado, porém, muitas vezes usado por Deus, foi rejeitado, lançado em buraco. Muitas vezes seus livros rasgados, tendo trazido uma palavra de revelação do Senhor, através de Baruque, o escritor que estava com ele, o seu amigo. Jeremias, ele é um profeta das lágrimas. E nesta noite, o Senhor nos dando palavras, eu quero ministrar sobre o tema as lágrimas de um profeta. As lágrimas de um profeta. Aleluia. Jeremias chorou.
A cena de Jeremias em Lamentações é uma cena de muita dor e tristeza. Ele está diante de uma cidade outrora populosa, agora vazia. Ele está vendo as ruínas das muralhas, os muros que cercavam aquela cidade, pois ela foi destruída por Nabucodonosor e o seu exército. O rei foi deportado, os príncipes foram levados, muitos foram mortos. Há luto naquela cidade, há angústia naquela cidade. E Jeremias começa a olhar, entendemos pelos textos, pela história de Jeremias, pelos livros, de Jeremias e dos seus contemporâneos, Abacuque, Sofonias, Ezequiel, foram contemporâneos de Jeremias. E nós entendemos a lamúria, a dor desta situação. Muito luto, muita praga, muito mal, muita fome. E esse profeta, olhando para a cidade destruída, os muros destruídos, o templo destruído, as riquezas do templo foram levadas, todas elas, riquezas sem preço de tão altas, foram levadas pelos inimigos. E ele olha para a cidade, e ele vê com certeza na sua mente duas cenas, porque ele diz: a cidade outrora tão populosa, agora está vazia. Então ele vê duas cenas: a cena de quando a cidade estava próspera, de quando a cidade estava cheia, de quando a cidade estava com a vida e com a alegria das famílias. E agora a cena de uma cidade destruída, de famílias que perderam seus entes queridos. A cena, quem sabe na sua mente, de muitos que foram mortos diante dos olhos dele. O profeta chora, o profeta lamenta. O profeta tem lágrimas, e na sua caminhada, ele com certeza aprendeu que as lágrimas, elas trabalham o nosso quebrantamento diante de Deus, e as lágrimas lavam a nossa alma às vezes. As lágrimas trazem, dependendo de que tipo de lágrimas e lamentações, as lágrimas trazem vitória das mãos do Senhor. Capítulo 3 de Lamentações, o versículo 29, ele fala: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. As lágrimas, quando a gente põe a boca no pó e a gente se humilha, é bem possível que Deus possa tomar uma decisão por nós. É bem possível, aleluia. Deus nestes dias tem nos trazido as lágrimas, as dores, as angústias. Jerusalém não foi destruída, mas muitas famílias foram destruídas nestes dias. Muitos lutos, muitas dores, muitas pessoas com seus parentes e entes queridos nas UTIs, nos hospitais. Muito desespero, pessoas de posição, têm dinheiro, mas não tem a UTI. Tem dinheiro, mas não tem vaga. Tem conhecimento com outras pessoas, mas não tem solução. É um momento de angústia, é um momento de dor. E eu creio que o Senhor Deus quer levantar nesses dias profetas das lágrimas. O Senhor quer levantar nesses dias homens que chorem por seu povo, mulheres que chorem por seu povo. Não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, não é tempo de pensar em nós tão somente, é tempo de pensar nos outros, é tempo de compaixão, é tempo de empatia, é tempo da igreja se levantar como sal e como luz na terra. Muitas coisas fizeram Jeremias chorar, e uma das coisas que creio que faz Jeremias chorar nos capítulos de Lamentações, os 5, Lamentações, ele é escrito de uma forma poética. Cada capítulo, as 22 letras do alfabeto hebraico estão na sequência, com exceção do 3, que são 3 vezes 66,
e exceção dos 5 que não tem a mesma ordem, mas ela é escrita de uma maneira poética tremenda, revelando as dores, revelando as verdades da sua época. Uma das coisas que vejo que fazia o profeta chorar, que fazia Jeremias ir às lágrimas, é porque aquele povo morreu porque não ouviu a voz de Deus. E eu vejo Jeremias dizendo: se eles tivessem ouvido a voz de Deus. Quantas pessoas, irmãos, ignoram a voz de Deus? Ignorar a voz de Deus muitas vezes é sinônimo de morte, porque a voz de Deus nos dirige para a vida, a voz de Deus nos dirige para os escapes. Meus irmãos, eu vejo Jeremias olhando para a cidade de Jerusalém, dizendo: por que é que eles não ouviram? Como citamos outro dia aqui, Jeremias 32, quando Deus quer falar com o seu povo e pede para Jeremias chamar os recabitas, oferecer a eles nas câmaras o vinho para que eles bebam, colocar em taças, colocar a mesa posta e chamar os anciãos, as pessoas para verem o que vai acontecer. Deus já conhecia os recabitas, Deus já conhecia o caráter dos recabitas, Deus já conhecia a posição dos recabitas, e Deus queria dar uma lição ao seu povo. Colocaram-se as mesas prontas, chamaram-se os recabitas, resumindo, colocaram as taças cheias de vinho e disseram: tomem vinho à vontade. E os recabitas disseram: nós não tomamos vinho. O nosso pai Jonadab nos ensinou há 250 anos atrás que nós não devemos tomar vinhos. Aleluia! E Deus trata com seu povo com este exemplo, dizendo: olha aí, Jeremias, fala para o meu povo. Esse povo está obedecendo a voz de Jonadab de tantas centenas de anos atrás. Eles são fiéis, eles não arredaram o pé, eles ouvem a voz do líder Jonadab até hoje. Agora diga para o meu povo: eu estou levantando os meus profetas de madrugada, eu estou levantando homens ungidos para falar com o meu povo, mas o povo não ouve a minha voz, o meu povo não dá crédito à minha voz. Diga para o meu povo que para os recabitas não faltará varões para o trono, mas o meu povo eu vou tratar com o meu povo. Jeremias chora, porque bastava ouvir. E talvez nós, olhando para Jerusalém destruída e a lamentação de Jeremias, pudéssemos indignar com aquele povo. Por que não deram crédito? Jeremias era um homem de Deus. Jeremias tinha caráter, era honesto. Por que não ouviram Jeremias? Que povo tolo, que povo de dura cerviz, que povo do coração duro. Olha o que eles estão sofrendo. Muitos morreram, outros tantos foram deportados como escravos para a Babilônia pelos caldeus. Foram vencidos por uma terra de idólatras. 20 templos de deuses ali na Babilônia, no mínimo, de deuses diferentes. Foram vencidos por pessoas inescrupulosas, pessoas más, déspotas, reis. Como pode ser isso? Por que é que esse povo não ouviu a Deus? Mas eu quero te dizer que nós estamos enfrentando o que estamos enfrentando, porque nós não ouvimos a Deus também. Os nossos sofrimentos não vieram a nós porque Deus resolveu simplesmente maltratar a humanidade. Não. Os nossos sofrimentos vieram a nós como consequência do nosso posicionamento com Deus. Como consequência da nossa maneira de viver com Deus e, entre aspas, para Deus. Escute uma coisa:
Deus está nos chamando pelas palavras ministradas em toda a terra. Se você fizer uma rebuscada na internet, nos programas ao vivo, Deus levantou vários profetas para dizer para a igreja: voltem ao prumo, voltem ao centro da minha vontade. Eu estou tratando com a igreja, eu vou tirar muitos, eu vou depor muitos, eu vou mudar muita coisa na minha igreja. Diga para o meu povo orar, diga para o meu povo jejuar. Se você observar, no Brasil estão levantando as igrejas e igrejas na oração, no clamor, está buscando, está implorando misericórdia. Nesta hora, o Espírito do Senhor vai trabalhar conosco, vai falar onde precisamos mudar, o que precisamos mudar. Deus está mexendo na terra. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais por causa do pecado, por causa da inimizade entre pessoas e pessoas, por causa da profanação. Deus está mexendo na terra e os profetas estão sendo levantados. Eles choram na madrugada e pregam nas noites. Eles choram na madrugada e pregam nas manhãs. Eles choram na madrugada e pregam nas tardes. É tempo de pregar o evangelho. Pastor, ninguém está ouvindo. Estão sim. Tem um remanescente fiel que Deus está alcançando, que Deus está trabalhando. Tem gente que estava na lamaça da vida e Jesus já levantou, já deram crédito à pregação, já deram crédito à voz da profecia. Orobacatamai. Tem gente caindo, é claro, tem gente abandonando, é claro, mas o Senhor está falando: aquele que decreta a voz de Deus será levantado para o grande avivamento da última hora. Urakamai. Jeremias chorava porque esse povo nunca quis ouvir Deus. Jeremias, ele efetivamente começa o ministério com 23 anos aproximadamente de idade. Ele, um homem decidido a fazer o que Deus lhe ordenava. Na altura do capítulo 8, ele está, quem sabe, 40 anos de ver a miséria de Jerusalém. Jeremias, ele é profeta durante o reinado de 5 reis, inclusive de Josias, numa reforma maravilhosa e tremenda que ele faz parte com Ilquias. Jeremias, ele vê os reis se afastando de Deus, e isso faz ele ir às lágrimas. Senhor, ajuda os reis. Senhor, muda a cabeça dos nossos governantes. Senhor, Senhor, Senhor. Não é isso que estamos vendo? Como as coisas, elas acontecem com tanta semelhança. O que está acontecendo com os nossos governantes? Meu querido, uma coisa, e isso não é política, pelo amor de Deus. Política, quando é justa, é maravilhoso, é a ciência de cuidar dos povos. Então, isso não é politicagem, eu não tenho partido, o meu partido é o céu. É a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, como pode alguém que não tem salário ficar dentro de casa? E eu não digo por causa da letalidade, do problema do vírus e tudo mais, a contaminação, não é. Eu sei que é sério demais, eu sou enjoado aqui para que todos cuidem, para que todos tomem vitamina, que todos tomem sol, que todos tenham a sua parte de imunização, de levantar as plaquetas e um punhado de coisas, e vamos fazer, vamos pelo natural e etc. Não é isso, eu não estou discriminando esses cuidados que realmente tem que ter. Mas como alguém pode ficar dentro de casa sem comer? Nós temos que ter as duas coisas. Tem que trabalhar com máscara, higienização, distanciamento, álcool na mão, mas trabalhar. Primeiro por causa dos órfãos, das viúvas, dos solitários, dos trabalhadores que vão para as ruas autônomos. Segundo, por causa da economia do país que não pode parar.
Nossos governantes não ouvem a voz de Deus. Nossos governantes não se quebrantam para esta realidade. Há uma briga, o remédio que funciona, o remédio que não funciona. Já tem provas científicas para várias coisas que podem ajudar, mas muitos não estão dando crédito e estão dizendo não, não é assim, porque querem ganhar um dinheiro em cima. Eu quero dizer uma coisa: o juízo de Deus vai chegar na terra. Cuidado! Não toquem nos filhos de Deus, não toque nas criancinhas, não toque nos órfãos, não toque nas viúvas, não toque nos anciãos e anciãs. Deus tem ciúme dessa classe de gente. Nós choramos nas madrugadas, mas não sentimos que a resposta está sendo enviada dos céus. Nós choramos e muitas vezes não temos palavras para falar com o Senhor, direções para falar com o Senhor, porque o homem travou a terra no que diz respeito ao seu sistema. O homem travou a terra, o mal está na terra. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jerusalém ainda não foi destruída. Os babilônios ainda não chegaram. Darai, cantai, anai. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação de sacerdotes. Nós podemos levantar hoje. Nós podemos levantar agora. Nós podemos reconverter agora. Nós podemos buscar a face de Deus, orar e nos converter dos nossos maus caminhos. Deus ainda pode ouvir o céu. Deus ainda pode mudar a história da terra. Ele só quer que o seu povo se levante. Às vezes nós glorificamos, dizemos é verdade, sim, mas continuamos nos mesmos pecados. Às vezes nós nos levantamos para dizer está certa, essa pregação é de Deus, mas nós não melhoramos a nossa vida de oração. Nós não nos consertamos diante de Deus. Deus não quer ouvir a nossa palavra, Ele quer ver as nossas atitudes. O que fala mais alto diante de Deus são as nossas conversões. A Bíblia diz: se o meu povo, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu. Não adianta humilhar, orar e buscar a face de Deus se não houver conversão. Não adianta ir para as praças, não adianta ir para os hospitais no sentido para a igreja, para aqueles que estão internos, sim, e devemos ir. Mas não adianta fazer isso para que Deus mude a igreja. Para que Deus mude a igreja, nós temos que ir para os nossos quartos e chorar as nossas misérias. Nós temos que ir para os montes e lamentar os nossos pecados. Teraka samadai. Deus quer que caiamos em si. Deus quer que nós tenhamos lucidez espiritual. Deus não é Deus de profano, Deus não é Deus de mentiroso, Deus não é Deus de ladrão, Deus não é Deus de corrupto, Deus não é Deus de enganador, Deus não é Deus de apóstata, Deus não é Deus de herege, Deus não é Deus de pessoas que blasfemam. Deus é Deus dos que se lançam aos pés da cruz. Deus é Deus dos que se arrependem dos seus pecados de todo o coração. Deus é Deus para aqueles que negam a si mesmo e assumem a sua cruz. Deus é Deus para os santos.
Salmo 56, o versículo 8, Davi diz uma coisa tremenda, entre tantas que ele fala, tomado pela inspiração do Senhor nos seus escritos. Contaste os meus passos em tempos de perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas escritas no teu livro? As lágrimas de um povo convertido. As lágrimas de uma igreja que voltou para o centro da vontade de Deus. As lágrimas de alguém que está arrependido dos seus pecados. Os anjos vão colher estas lágrimas e elas serão transcritas, decodificadas na eternidade diante de Deus, no livro das lágrimas. Kadai. Deus não ouve lágrimas de quem não se converteu. Deus não ouve lágrimas de quem não quer mudar de vida. Deus ouve as lágrimas daqueles que se humilham. O Senhor está convocando os profetas nesta noite. O Senhor está convocando os sacerdotes nesta noite. O Senhor está convocando a sua igreja nesta noite. É hora de levantar. É hora de chorar. É hora de nos converter dos nossos maus caminhos. É hora de nós buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. Jerusalém não está por terra, os muros não foram colocados por terra, o templo ainda está levantado. Chorai, chorai, filha de Sião, chorai, chorai, Raquel, pelos seus filhos, chorai, chorai, igreja minha, porque o Senhor é Deus para estender as mãos. Oranda camando, Tigiará, Cruce de Ramindará. É hora de nós termos o lugar onde a nossa cama vai nadar nas nossas lágrimas. Pastor, tudo bem, eu concordo, mas eu me sinto tão solitário. Parece que só sou eu que estou clamando. Parece que nós estamos pequenos demais. Mas o Senhor está dando esse sentimento para nós clamarmos mais, para nós orarmos com mais intensidade, até sentir que o céu se abriu. Arai que subrinai. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso profeta Elias estava pensando que estava só, que estava solitário e que não tinha mais ninguém. Só ficou eu, disse ele, dentro da sua caverna. E Deus dizendo, sai daí, Elias. É interessante a analogia. Elias, depois da comida, ele entra numa caverna, 40 dias caminhando, 40 noites, ele entra numa caverna, ele caminha com a força da comida que come debaixo do pé de zimbro, e naquela caverna, Deus entra na caverna pelo texto, entendemos assim, e diz, o que fazes aqui, Elias? Então ele começa o diálogo com Elias, para que ele soubesse o que de fato estava acontecendo com a sua vida. Agora Deus diz, sai daí, Elias. Deus está de fora da caverna. Deus entra dentro da caverna, faz o homem refletir sobre a sua vida, e Deus sai e diz, o que faz aí? Saia da caverna, Elias. Dirai, Urabá, Shaddai. Elias, no seu diálogo com Deus, ele diz, só fiquei eu. Só ficou a minha pessoa. Todos abandonaram. E Deus chega para ele, Elias, você está pensando que está solitário? Eu tenho mais 7.000 joelhos que se não dobraram, 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos para Baal, Garabai, Shedegamai, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, chora sacerdote, chora profeta. Deus não tem mais 7.000, Ele tem mais 70 milhões de pessoas que estão clamando, que estão orando. Nós não estamos sozinhos. Tem gente clamando em Portugal, tem gente clamando na Espanha, tem gente clamando na França, tem gente clamando na Inglaterra, tem gente clamando nos Estados Unidos, tem gente clamando na nação brasileira, em todos os cantos. É hora de chorar e é hora de arrependimento. Jeremias, ele diz que bom é aguardar a salvação em silêncio. Tem momentos que você não consegue falar.
Tem momentos que você não consegue enxergar a salvação, mas logo em seguida, a boca no pó. Nesta noite, Deus nos chama para a boca no pó. Será que alguém tem coragem? Ou nós vamos chegar em casa e preocupar primeiro com a comida, primeiro com a novela, primeiro com o filme? Será que não estamos levantando de madrugada mais porque estamos vendo o filme até tarde? Coloque a boca no pó, talvez haja esperança. O que Jeremias revela com tudo isso? A angústia por um povo que mesmo assim nunca abriu os ouvidos. Todas as palavras que Jeremias lançou revelaram que se o povo não mudasse, Babilônia ia tornar esse povo escravo. Disseram que ele estava do lado dos babilônios, disseram que ele era isso, aquilo, e não ouviram o profeta. Sabe, uma das coisas que faz o profeta chorar é quando a palavra é revelada por Deus e as pessoas ficam julgando e dizendo, por que ele é assim? Por que ele fala assim? Porque esta palavra, o povo precisa é de uma palavra de edificação, o povo precisa é de amor nesta hora. Deixa eu te falar, desviado, aleluia, o povo precisa é ouvir a verdade que liberta, a verdade que converte. Escuta essa palavra aqui, desviado. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, estamos vivendo o que estamos vivendo, porque deixamos de falar o que estamos falando agora. Não tem caminho de volta sem arrependimento. Essa é a palavra da edificação desta hora, aleluia. Deus quer contar os nossos defeitos, os nossos pecados, e Ele quer apontar a cruz e dizer, vão para lá, porque tem cura. Uma das coisas também que me leva à reflexão nesse assunto é o profeta dos profetas. Jesus foi rei, profeta, sacerdote, ele foi tudo de bom. E a palavra de Deus diz, no Evangelho de Lucas, o capítulo 19, 41, a Bíblia diz, versículo 40 a seguir, e respondendo ele, disse-lhes, palavras de Jesus, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Isso aqui e outras tantas passagens me faz já entender uma coisa para falarmos aqui. Se nós não nos levantarmos, Deus vai levantar um povo do mesmo jeito. Se os pastores não levantarem, Deus levantará pessoas com capacidade para tal, muito mais. Se as igrejas não levantarem, nascerão igrejas na terra que se levantarão para Deus. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Daí cablaçai. Deus sempre terá uma lâmpada, Deus sempre terá uma chama, Deus sempre terá adoradores para o seu nome na terra, Deus sempre será glorificado, o seu nome sempre será louvado, e o privilégio é nosso de nos voltar para Deus nesta hora. Versículo 41, e quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, as lágrimas de Jesus. E por que Jesus chorou sobre ela? Por alguns motivos, e alguns são conhecidos nos textos que se seguem, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem,
E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jerusalém sempre teve esse problema. E Jesus agora antevê a destruição de Jerusalém, quando no ano 70 vai ser isso vai acontecer. O general Tito comanda um grande exército contra Jerusalém. Mas as lágrimas de Jesus, algumas vezes os textos dizem das lágrimas de Jesus, lágrimas de intercessão, capítulo 5 de Hebreus, 7-9, se não me engano, lágrimas, porque viu o povo chorando e sofrendo, capítulo 11, versículo 35 de João, Jesus chorou, e lágrimas diante da cidade de Jerusalém. E por que Jesus chora? Porque a Jerusalém foi dado tudo o que ela precisou. Escute isso. Tudo que a cidade do grande Deus precisou, Deus deu a ela. Deus deu reis, Deus deu estatutos, leis, mandamentos, Deus deu proteção, Deus deu vitória sobre os inimigos, Deus deu prosperidade, Deus deu cuidado. Mas o povo virava as costas para Deus. E aí, Jesus olha para Jerusalém dizendo, poderia ser a capital da minha glória. Deixa eu te falar uma coisa, escute em nome de Jesus. Deus elegeu agora a igreja como capital da sua glória. É a igreja, é nela que Ele vai manifestar o seu poder. Mas não é igreja bagunçada, não é igreja cheia de palcos, não é igreja cheia de luzes, de fumaça de gelo, de espetáculos circenses, de stand-up evangélico, não, Deus Ele quer levantar uma igreja santa, dominada pela palavra, que prega as escrituras, que vive para a glória de Deus, que os louvores são para Deus, que a vida é para resplandecer a sua presença. Esta será a capital da glória de Deus. Quando as igrejas levantarem, quando os obreiros se levantarem, as obreiras se levantarem, e Deus refilar a igreja, cada igreja de Deus terá poder, terá glória, terá manifestação do Espírito Santo de maneira tremenda. Igreja, estamos passando na fornalha de fogo, mas sairemos de lá pedras preciosas nas mãos do Senhor. Levanta! E eu fico imaginando Jesus olhando para nós hoje, agora. Esse Jesus está chorando ou está alegre conosco? Aqui ele olha para Jerusalém e chora, porque ela não reconheceu o tempo da sua visitação. Quem estava diante de Jerusalém? O Filho de Deus, o desejado das nações, o rebento de Israel, o prometido que viria para resgatar o povo. Não viram? Nele havia beleza e formosura de glória. Não havia nele algo especial como a beleza e a formosura física, mas havia nele algo que atraía multidões, uma beleza de glória. Onde Jesus ia, que as multidões ficavam sabendo, agrupavam 5.000, 10.000, 15.000 pessoas ali, só para falar com ele, só para ouvir ele, só para, quem sabe, tocar nele, para contemplar as suas obras. Jesus, meus irmãos, ele viu essa multidão, socorreu essa multidão, fez milagres no meio dessa multidão, mas a multidão o crucificou. Como Jesus está olhando para nós nesta noite? Como Jesus está olhando para a minha pessoa nesta noite? Eu devo refletir isso. E ao olhar para mim, ele chora ou se alegra?
Uma coisa é sentarmos na igreja, é sentarmos em casa na hora do culto para aliviar a consciência. Outra coisa é ser nascido de novo e viver verdadeiramente para a glória de Jesus. Creio que Deus está triste com a sua igreja, mas que o coração dele está começando a se alegrar com aqueles que estão se quebrantando, se arrependendo e se levantando para ele. Todas as vezes que estas palavras estão sendo pregadas, no final delas, eu sinto corações se fechando. E eu quero te dizer com toda a ousadia e coragem, não é falta de educação, é sinceridade. Problema seu. Porque Deus vai fazer do jeito que Ele está falando. Não se esqueça que por mais que Deus amava Jerusalém, a menina dos olhos, Ele destruiu Jerusalém. Não se esqueça que por mais que Deus disse, esse é meu filho amado em quem se compraz a minha alma, Ele deixou o filho ir para a cruz. E isso nos conta muita coisa. Uma delas, o que for preciso para salvar, Deus vai fazer. Então, receba temor e tremor. Pare de brincar com Deus. Pare de fazer piadas com a pandemia, com o vírus. Respeita o luto das pessoas. Pare de brincar com a fé. Pare de brincar com as coisas sérias. É tempo de se levantar como igreja viva do Senhor. As lágrimas de um profeta é por causa do povo que não ouve. Não o que o profeta fala, mas o que Deus fala através do profeta. Chore os sacerdotes, chore os profetas, chore a igreja do Senhor, e as nossas lágrimas chegarão aos céus, e as respostas virão. Que você entenda essa palavra, e que ela possa ter mudado o seu pensamento. Deus é que está no trono, ninguém mais. Não tem vírus no trono. Deus está no trono. Não tem governantes no trono. Deus está no trono. Não tem político ascendente que está no trono. Deus está no trono. Não existe remédio, não existe vacina, sem antes existir a ação de Deus no trono. Se Ele quiser, uma praga maior vem e as vacinas não têm êxito nenhum, e todo o dinheiro e a fortuna gasta, não vai funcionar para nada. Não é hora de pensar na vacina sem antes primeiro pensar no Deus dos milagres. No Deus que está olhando para a terra. Chorem os profetas, chore os sacerdotes, chore a nação de Deus, a geração eleita, chore, ponha lágrimas nos pés de Jesus. Somente Ele pode mudar a história da terra. E que jeito que Ele quer mudar, pregador? Quando a igreja curada se levantar, unida, parar de brigar sobre calvinismo. Não, eu sou arminiano. Não, eu sou Pelágio. Não, eu sou Agostinho. Não, eu sou Tomás de Aquino. Não, eu creio na reforma. Não, eu não creio na reforma. Eu creio no batismo. Eu não creio no batismo. Não, eu quero... Não, para com isso. É hora de nos unir nas doutrinas básicas bíblicas da salvação, da justificação, da adoção, na simplicidade de Cristo. É em Cristo que eu sou salvo, é vivendo para a glória dele que eu estou salvo. É hora de a igreja se unir e levantar a bandeira do Evangelho, a bandeira para a glória de Deus, e fazer o que nós temos que fazer nestes dias. Por isso que eu encerrei, depois mais na frente continuaremos, o seminário de seitas e heresias, porque não é tão relevante quando nós falamos sobre o cristão e a pandemia e o seu comportamento. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus me abençoe e me ajude, que o Senhor encontre uma igreja
Que o Senhor encontre os 7.000 que não se dobraram a Baal. Que o Senhor encontre uma multidão dizendo: conta comigo, Senhor. Eu sou teu. Me usa. Me usa. Amém? Fiquem sobre os pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes do temor, o medo do vírus, as lágrimas. Antes de reclamar dos governos, e não reclame, as lágrimas. Antes de condenar atitudes bruscas e desonestas, as lágrimas. Deus disse para Jeremias: eu vou levar esse povo para tratar com eles. E eu vou curar o meu povo. E Abacuque também recebe essa resposta, né, contemporâneo de Jeremias. Eu vou tratar com o meu povo através dos caldeus. E aí a indagação de Abacuque é: como que o Senhor vai usar um povo pior do que nós para tratar conosco, que somos povo do Senhor? Jeremias, eu vou tratar com o meu povo na Babilônia. Sabe quantos anos que durou a pandemia desse povo? E eu digo pandemia só para você entender, mas o exílio, 73 anos. Não dá uma angústia? Pais, avós, tios, tias não voltaram. Morreram na Babilônia. Porque as 70 semanas de Jeremias, né, Daniel lá na frente vai orar, vai chorar, Deus vai responder, com 73 anos eles vão ser deportados de volta. Mas 73 anos por causa da dureza do coração do povo. 73 anos, as 70 semanas de Jeremias. Quantos anos Deus vai precisar dessa pandemia para tratar conosco? Não é de angustiar. Se depender de mim até hoje. Vou falar novamente, não sei se você entendeu. Se depender de mim, não serão 70 anos, será hoje a mudança. Porque o Senhor é Deus? Não, porque eu vou me redimir. Quarenta anos no deserto, pestes, pragas, inimigos, a maioria morreu. Que essa pandemia não passe desse semestre, meus irmãos. Se depender da igreja, se depender de você que está me ouvindo. Tem alguém na internet que poderia dizer: se depender de mim, é até hoje? Será que ao ouvir essa palavra, pelo menos nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar o que precisamos confessar, perdoar quem precisamos perdoar, amar o pai, amar a mãe, amar o filho, a filha, amar o avô, a avó, o tio, a tia, e não guardar mágoas? Abandonar nossos vícios. Deus está chamando os profetas para chorarem. E a igreja para se arrepender. Vamos orar. Você entendeu a palavra? Quantos anos? Eu quero orar, mas Deus ainda quer levar a reflexão. Quantos anos mais? 17 de março do ano de 2020 nós fechamos a igreja. E começou a pandemia, pelo menos para nós. Hoje é que dia? 20 de março. 1 ano e 3 dias. Não está bom? Quando Deus achar os justos, Ele livrará a terra por causa dos justos.
Não quer dizer que nós não teremos a destruição futura, mas pelo menos que teremos a liberdade de ser igreja e pregar o evangelho até o arrebatamento. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a palavra. Me ajude a ver, a ouvir, a entender as coisas espirituais. Perdoa minhas omissões, meus pecados, meus erros, Senhor. Perdoa aqueles que neste momento estão falando contigo com sinceridade. Ajuda aqueles que ocupam os altares a realmente se reposicionarem. Tanto pastores quanto evangelistas, presbíteros, líderes, homens, mulheres. Meu Deus, nos ajude. Levanta um povo que ora, um povo que chora, um povo que lamenta as mortes, que sente a tristeza, que se angustia pela terra. Tira de nossas bocas e mentes as desculpas, não sei orar, não posso orar, não dou conta de orar, estou fraco. Levanta a igreja, Senhor. Levanta a igreja, Senhor. Desperta a igreja. Nos dê o avivamento dos céus. Nos dê a graça dos céus. Nos levanta. Ah, Senhor, quisera que os nossos olhos se tornassem cachoeira. Quisera, Senhor, prover a Deus que a nossa cabeça se torne em águas e os nossos olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraríamos de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oh, meu Deus, ajuda agora, faça a obra agora. Tira esse coração duro. Tira essa rejeição. Quebranta o coração. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Não adianta orar com pessoas que não querem. Nós temos que orar com os que querem. Que esta mensagem trabalhe no seu coração. E quando ela tiver o efeito necessário, com certeza Deus encontrará as lágrimas de um profeta que chora. Deus abençoe. Vamos orar pelo Emanuel Guilherme e por todos quantos pediram orações. Vereador Suender e esposa Zilbernick, Eleusa Bugueroni, estado grave. Fabiana Bernardo, já recebeu a bênção. Fabiana, falei hoje de manhã. Patrícia Gomes, Reinaldo Rodrigues, pastor Zebadias, Júnior e esposa Ludmila, que está grávida. Tudo aqui é Covid. Sara Brandão e família, Marlene Cavalcante, Ivone Castro, Nilde, Valeriane Kênia. Estamos orando pela nossa irmã Ivone Castro, Simone Pescara, Cleonice Pereira, Eunice, Domingos de Niquelândia, Claudinei, Maxwell, pastor Jesus Rocha, pastor João Feitosa e a filha Milena e Cássio, pastor Ismael, o Emerson e Cíntia, Vitor Fleury, pastor Clarimundo César, doutor Gustavo e doutora Daiane. Doutor Gustavo aceitou Jesus, mas estão em estado gravíssimo. Guilherme Valéria,
Vera Lúcia, Nilva e Alain, Alessandro e família, Derek Sintra, o Alessandro teve uma vitória, graças a Deus. Cláudia e toda a família com Covid, Mauro, Reginaldo, Eleusi, Clever, Leidiane, Divina e Eleusi, da irmã Eleci Frazão, todos com Covid. Meu Deus. Doutor Gustavo, falamos, né? Que Deus abençoe. Eles estão assistindo o culto. Doutor Gustavo Ribeiro, Deus abençoe. Nós vamos orar agora. Pedro Guilherme, Simara Rodrigues, Maiara Batista. Todos estes Covid. A Simara Rodrigues, Covid na reta final da gravidez. Outros pedidos, Olacir e Jandira, diabetes, Ademir, acidente, Clara Sebastiana, irmã Jéssica, Angélica, Diaconisa Maria Teles, dores no estômago, Ender e Johanna, Maria Dutra, Ademar Rodrigues, Júnior Fernandes e Rafael Fernandes, Patrícia Fernandes, Anderson Moura, irmão do diácono Nilson, fazer cirurgia na mão, irmã Nívia Vaz, Enoque, cirurgia na coluna, Enoque e seus filhos, Ruth, Escarlate, não, é isso mesmo, Escarlate, na Espanha, restauração da saúde, Dona Luzia, câncer, Ana Beatriz, Michele Chaves, sua família, e a chegada do Green Car, em nome de Jesus, Daniel, Maria Eduarda Brandão, parto, Rosalve, 2 rins parou de funcionar, Selma Aparecida, irmã Cíntia, Bruno Alex e Stefane. Vamos orar por essas vidas. Você que está em casa, creia que Deus pode te curar agora. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Creia no nome de Jesus. Creia no poder do nome de Jesus. Você que está enfermo, coloque a mão no local da enfermidade ou na cabeça. Creia que o Senhor vai te visitar agora. Senhor nosso Deus e Pai, são tantas pessoas e outras tantas que estão seus nomes nessa caixa de oração. Outras tantas os pedidos de orações do programa Jesus em seu leito. Meu Deus, visita agora, tira o mal, entra na UTI, Ganaviadai, visita com teu poder, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus de milagres. Toca na vida do doutor Gustavo Ribeiro, da cabeça aos pés, ele sinta o milagre do Senhor, a unção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, haja um milagre sobre esta vida. Tiracai da Sebe Anubianai. Toca agora nos que estão com Covid, libera agora, tira agora todo mal, cura as grávidas, as crianças. Ah, Jesus, tenha misericórdia destes, entra com poder na UTI, cura a irmã Ivone Castro, a família, cura a família da irmã Eleci, cura, meu Deus, toca agora, Emerson e Cíntia, meu Deus, Suender, meu pai, Jackson Charles, João Feitosa, o pastor, e a Ângela, sua filha, pastor Jesus Rocha, meu Deus, pastor Clarimundo César, meu Deus, vai tocando, vai curando, vai fazendo milagre, vai repreendendo o estado grave, traga cura, traga alta nessas UTIs, ouça o nosso clamor, toca nessas vidas, repreende o câncer, repreende a enfermidade, toca agora com milagre, toca agora, Senhor, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas, receba o mover do teu Espírito e a unção de milagres,
porque há médico em Gileade, há médico em Gileade. Em nome de Jesus, eu expulso as enfermidades todas, os males todos, em nome de Jesus. Hajam maravilhas agora, hajam sinais agora e prodígios. Entra nessa vida, sai enfermidade, sai dessas costas em nome de Jesus, saia dores, saia males. Em nome de Jesus, receba o milagre, receba a cura, receba o mover do Espírito Santo, a cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja curado o estômago, agora, sai gastrite, saia úlcera, ferida, desapareça, receba o milagre, receba a cura, abençoe agora, em nome de Jesus. Abençoe, meu Pai, cuida, meu Deus, em nome de Jesus. Eu coloco todas as grávidas nas tuas mãos, na tua presença fiel, guardadora, protetora, libertadora, curadora. Em nome de Jesus, protege, em nome de Jesus, dá vitória. As nossas grávidas, Ana Carolina, a nossa grávida Franciele, também a Herta, meu Pai, a Gisele, vai guardando, vai livrando e abençoe todos os pedidos de orações para grávidas. Hajam milagres em todas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a bênção, em nome de Jesus, a vida, em nome de Jesus, o milagre, em nome de Jesus, as maravilhas, em nome de Jesus. Carabanai, Anagamashandai, abençoe o papai do presbítero Eduardo, abençoe sua madrasta, em nome de Jesus, toda a família, abençoe em nome de Jesus, abençoe Tatiana e Bernardo, a família, César e família, abençoe em nome de Jesus, guarda, meu Deus, protege, meu Pai, toca na vida de Eleusa Bugheroni, Deus dos milagres, toca na vida da Marlene Cavalcante, toca, meu Deus, na Ivone Castro, Deus de milagres, em nome de Jesus, faça a obra, em nome de Jesus, cura, em nome de Jesus, tenha misericórdia e confirma as obras, em nome de Jesus. Cada pessoa agora, meu Deus, tenha o milagre da cura, da restauração e da bênção, em nome de Jesus. Quem crê, concorda, diga amém, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos. Amém, amém, amém. Aleluia. Deus abençoe a todos de forma especial. Nossas contas: Facebook 80, 116 no YouTube, 588 pessoas aproximadamente em tempo real conosco, servindo o Senhor em culto. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe meus irmãos, Deus seja com todos. Curva a sua cabeça. Glória a Deus. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, com todos os sacerdotes, com todos os fiéis da terra. Seja isso hoje e amanhã, até a eternidade, na Nova Jerusalém de Deus. E que toda a igreja do Senhor esteja imunizada no seu sangue, guardada nas suas mãos, escudadas com proteção máxima dos céus. E os que recebem e concordam vão dizer: amém. Deus abençoe a todos. Internauta, não se esqueça, é tempo de nos levantar para Deus. Deus te abençoe, semana abençoada, até terça-feira próxima. Deus seja com todos.